Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e este é o Graça Cast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça. Olá, eu sou a Raquel do projeto Filhas da Graça. Vamos dar continuidade ao Graça Cast, com a série na qual estamos conversando sobre o livro Reformando o Casamento. Este livro é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo CLIRI, Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a continuar acompanhando essa série e também a ler o livro. Para esse 8º episódio, nós temos a seguinte pergunta. Pastor Elianai, quais são as implicações de compreender o casamento como um pacto? Olha, quando a gente fala de pacto, sobre aliança, que Deus, estamos falando sobre a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no decorrer da história da redenção. E é uma palavra daquelas não tão fáceis de definir, mas eu costumo usar uma definição dada no livro O Cristo dos Pactos, pelo Palmer Robertson. E a definição é bem simples. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, à luz dessa definição, eu posso destacar os seguintes pontos. Primeiro, que a aliança ela é uma iniciativa soberana. Não somos nós que começamos um pacto com Deus, mas foi Deus quem começou um pacto conosco, com seu povo. Então é importante observar isso. Você não encontra na Bíblia pessoas dizendo assim, agora farei um pacto com o Senhor. Nós encontramos o Senhor falando a pessoas e dizendo, farei um pacto com você e com seus descendentes. Um outro ponto é que a aliança envolve um relacionamento. Então esse relacionamento é um relacionamento de Deus e o seu povo. E nesse relacionamento, essas duas partes tornam-se comprometidas umas com as outras. Ou seja, Deus se compromete livremente conosco e nós somos obrigados a estarmos comprometidos com Ele. Um outro ponto que devemos também entender é que esse compromisso, então ele envolve promessas e ele envolve obrigações. Então a aliança, o povo de Deus recebeu as promessas de Deus e agora tem que cumprir certas obrigações dentro dessa relação. Biblicamente falando, a aliança é um pacto de sangue. Todas as alianças na Bíblia, elas são seladas, elas são fechadas. Podemos dizer, usando uma linguagem mais moderna, elas são assinadas com sangue. Por isso, Jesus disse que o sangue dele é o sangue da nova aliança. O sangue, basicamente, inclusive o termo fazer uma aliança, que tem no Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis 15, Jeremias 34, 18, esse termo fazer uma aliança, ele significa literalmente cortar uma aliança. Por quê? Porque o animal era cortado em duas partes, então uma banda para a esquerda, outra para a direita, e a pessoa que participava da aliança, mesmo se fosse uma aliança entre dois homens, por exemplo, eles passariam por meio daqueles animais cortados, e sangue pelo chão, e eles passariam ali como quem diz, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, ou seja, partida ao meio se eu não cumprir o que eu estou acertando aqui nessa aliança. Você pode ver isso lá, lendo Gênesis 15, Abraão cortou os animais ao meio e o Senhor passou entre os animais. Você pode ver isso em Êxodo 24, versículos 6 a 8, e no próprio fato que Cristo, ao estabelecer uma nova aliança, é uma aliança em que o sangue dele é derramado. Nós estamos nessa aliança, nova aliança, estabelecida por Cristo, nesse relacionamento de vida ou de morte, quer dizer, que tem promessas e obrigações. Se nós temos as promessas e não cumprimos as obrigações, nós vamos sofrer as consequências disso. Vale ressaltar aqui que eu não estou dizendo que todos que estão incluídos na aliança estão salvos, tá? É importante fazer essa distinção. Então, por exemplo, na antiga aliança, Jesus disse que muitos filhos do reino cairiam de fora, porque são os judeus, eles faziam parte da aliança, mas eles não foram fiéis a ela.
o casamento entre duas pessoas, de um homem e uma mulher, ele está fundamentado nessa aliança. Então, posso usar aqui as palavras do teólogo Gerhard van Groningen, num livro muito precioso chamado A Família da Aliança. Ele diz assim: o casamento é uma aliança estabelecida por Deus, instituída por Deus e vivida diante de Deus para expressar simbolicamente a união de Deus e o seu povo por meio de um amor real. O casamento humano expressa todos os dias, simbolicamente, a aliança de Deus conosco. Então, é muito interessante observar isso. Eu não consigo lembrar agora de cor, mas eu acho que eu posso trazer para o próximo episódio uma passagem muito interessante, muito marcante, que não sei se vocês já ouviram falar, de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano na época da Segunda Guerra Mundial, um homem que estava lá enfrentando o Hitler, e ele foi preso. E ele escreveu cartas enquanto ele estava preso. E uma das suas cartas ele manda para pessoas que eram seus parentes, que iriam se casar, pessoas que ele amava. E aí ele escreve sobre o casamento nessa carta. Uma das coisas lindas que ele escreve lá é o seguinte: ele lembra a eles dois que o casamento deles era maior do que eles. O casamento em si era uma instituição que vinha da parte de Deus, uma aliança que Deus tinha estabelecido. Que eles dois agora estavam entrando nisso, mas que isso era maior do que eles, mais importante do que eles. Então eu vou começar o próximo episódio, talvez, com essa citação do Dietrich Bonhoeffer. O casamento é uma aliança. Então, uma das consequências é que ela não deve ser quebrada. Uma das consequências é que ela todo o tempo está refletindo a relação de Deus com o seu povo. O livro Reformando o Casamento vai basicamente por todo ele explicar quais são as consequências do casamento ser uma aliança. Encerramos assim mais um episódio do GraçaCast. Muito obrigada, pastora Elinai, muito obrigada a você que esteve escutando esse podcast. Permitindo o Senhor, em breve nós teremos mais episódios. Pedimos que, se esse episódio foi edificante para você, que você compartilhe ou deixe um comentário. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.